Já vamos chamar Isabel Mega, porque Isabel Mega, Jussara Soares e nossa equipe aqui da CNN apurou, Isabel Mega, sobre uma reunião de emergência, reunião de crise. Conta pra gente, seja bem-vinda. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no CNN 360, Débora. Aliados de Flávio, a equipe que comanda já a pré-campanha do pré-candidato à presidência da República, estão todos reunidos no QG aqui em Brasília para definirem uma estratégia de reação. É uma espécie de gabinete de crise para esse que até aqui é o principal desafio que se coloca para a campanha de Flávio Bolsonaro. A ideia mesmo é traçar estratégias de resposta, Débora, ainda sem nada muito definido que a gente possa contar aqui, mas com algumas linhas que vão sendo direcionadas por alguns interlocutores do Partido Liberal. Por exemplo, eles fazem uma certa comparação com um filme que teve o presidente Lula, contando a história do presidente Lula em 2009 e 2010. É o filme Lula, o Filho do Brasil, que foi dirigido por Fábio Barreto. Qual que é o paralelo que eles querem traçar com a história do presidente Lula? Que ali você teve financiadores num contexto, por exemplo, da Odebrecht, a OAS, a Camargo Correia, com valores que também foram valores considerados muito altos. Então, essa é uma das linhas em estudo de estratégia, para tentar se estabelecer algum tipo de paralelo e dizer que não é novidade falar nesse tipo de patrocínio de instituições como o Banco Master em relação a projetos culturais. Amanhã, Débora, curiosamente, ia ter uma exibição aqui em Brasília de um documentário que também narra a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ida do filho do presidente Flávio Bolsonaro, ela ainda não estava confirmada, mas tem muita gente, e aqui eu estou falando de um documentário, não é o filme em questão, que é alvo dessas revelações do site The Intercept, mas muita gente avalia que é uma sessão que seria exibida aqui em Brasília, acaba perdendo totalmente o clima depois de todas essas revelações. O que eu consigo apreender de clima para compartilhar com vocês aqui no 360, nos contatos que a gente está fazendo com a direita, é um clima de muita apreensão, mas também de tentativa de uma reação, de dar uma resposta para tentar reverter o impacto. E isso é importante, Débora, porque até aqui o que a gente observava era até um certo tom de comemoração, principalmente da semana passada para cá, com o fato de que o caso Master e as revelações que a gente tinha até aqui, eles não tinham colado em Flávio, eles não tinham se impregnado em Flávio, mesmo quando a gente teve a Operação Compliance Zero cumprindo mandados de busca e apreensão em relação a um ex-ministro do núcleo duro do governo Bolsonaro e uma figura muito próxima do senador Flávio Bolsonaro, que é o senador Ciro Nogueira. Então a coisa estava meio distante. Agora essa percepção muda por completo, ela vira do avesso, porque você tem um áudio que, segundo o Intercept, traz implicações do próprio Flávio Bolsonaro numa relação que demonstra uma certa intimidade, demonstra não ter sido uma primeira conversa de Flávio com Daniel Vorcaro. Então, muda completamente a direção daquilo que vinha sendo trabalhado pela campanha, que até aqui estava respirando um pouco mais aliviada, de se ver mais distante desse efeito radioativo do caso Master para o bolsonarismo. E traçando aqui rapidamente com você também, Débora, se quiser me interromper, fica à vontade, se tiver notícia urgente por aí, olhando um pouco o que eu já consigo aprender de clima também junto à esquerda. Na avaliação da esquerda, você deixa de ter uma equivalência desse efeito do Master para a direita e para a esquerda. A balança, ela se equilibra na avaliação da esquerda para você ter um efeito muito maior e nefasto neste momento para a direita do que para a esquerda. Porque se tentou colar, principalmente pegando o viés ali do PT da Bahia, do Credit Cessa, de implicações do caso Master que poderiam ser levantadas a partir dali, do início das revelações,
Veio Ciro Nogueira, mas não veio com o efeito eleitoral que a esquerda esperava que tivesse para a campanha de Flávio, mas agora é o próprio Flávio. Então, é daí que eles trazem essa expectativa de que isso muda completamente esse equilíbrio de equivalência entre os efeitos do caso Master. Inclusive, a campanha do presidente Lula já avalia a possibilidade de tratar de respostas indiretas ou diretas a esse caso. Tudo isso está no campo da avaliação, porque tudo isso surgiu nas últimas horas. Mas tratar deste caso específico dos áudios em eventuais novas inserções na rádio e na TV que o presidente Lula vai gravar no final de semana. Então, isso também está em avaliação. É uma notícia de peso que vem nessa tarde, que a gente compartilha aqui no 360 e que vai gerando reações de todo o mundo político. Então, de um lado, o QG de Flávio Bolsonaro, da campanha, estudando essas reações, e do outro lado, o PT também avaliando como pode trabalhar isso na pré-campanha eleitoral.